Olá! Até mesmo séries muito bem-sucedidas no setor espacial às vezes são interrompidas por erros desagradáveis. A nave automatizada de carga Cygnus dos Estados Unidos provou ser um dos veículos mais estáveis para abastecer a Estação Espacial Internacional. No entanto, seu terceiro voo terminou em um grande desastre. A nave foi lançada por uma versão aprimorada do veículo de lançamento Antares 130 com um segundo estágio reforçado, o Castor 30XL. A massa de lançamento do Antares é de 280 toneladas e a massa de carga útil que o foguete pode colocar em órbita é de 8 toneladas. Apenas alguns segundos depois que o Antares se separou da base de lançamento, os operadores do voo notaram que o motor usado no primeiro estágio estava funcionando de modo anormal e que o foguete não tinha chance de alcançar a órbita. Imediatamente foi tomada a decisão de recorrer à autodestruição para garantir que o foguete não caísse em alguma área povoada. Esta foi a visão do lançamento a uma distância de 6 km da base de lançamento Wallops. O foguete foi detonado a uma altura de 150 metros acima da plataforma de lançamento. Os destroços despencaram do céu, causando uma explosão ainda maior. Imagine só, o acidente destruiu 2.296 quilos de carga útil que estava sendo esperada na estação espacial. Entre outras coisas, havia mais de 700 quilos de materiais de pesquisa científica e quase 800 quilos de provisões para a tripulação. Em acidentes com foguetes, o volume de combustível abastecido no veículo representa um enorme perigo. Quando o veículo de lançamento Proton M caiu em 2013 em Baikonur, o foguete continha aproximadamente 600 toneladas dos componentes combustíveis Synteon e oxigênio líquido, os quais entraram em combustão durante a explosão. O foguete, que deveria colocar satélites do sistema de navegação global em órbita, caiu devido a sensores de velocidade angular instalados incorretamente, o que distorceu os dados sobre sua posição no espaço. Um único erro e o prejuízo causado por esse acidente foi de mais de 50 milhões de dólares. O foguete super pesado reutilizável Starship é um dos projetos mais ambiciosos da ciência espacial contemporânea. Ele, que é o maior veículo de lançamento da história em termos de massa e tamanho e que está sendo desenvolvido pela SpaceX, deverá ser o principal veículo para colonizar a Lua e Marte. Várias versões dele estão em desenvolvimento, entre elas uma espaçonave tripulada, um módulo de pouso lunar e um tanque de combustível para reabastecimento. Estas imagens mostram um lançamento do protótipo Starship SN9, realizado na base de lançamento Starbase em Boca Chica, no estado do Texas. O objetivo do teste era praticar o lançamento e o pouso da nave na Terra. Após o lançamento, a nave espacial desligou seus motores, subiu 10 km e realizou um complexo giro horizontal. Já a etapa final não correu conforme o planejado. Durante as manobras de pouso, um dos motores não funcionou e a nave desligou a plataforma em alta velocidade. Em vez de um pouso suave, uma bola de fogo gigante. And there's the explosion. Now let's listen to that. Esses testes foram considerados um sucesso parcial. Apesar da destruição e do investimento,
Afinal, o custo de construção de um único sistema Starship é de cerca de 90 milhões de dólares. Eles foram um marco no desenvolvimento da nave. É realmente assustador quando um acidente ocorre fora da plataforma de lançamento da base espacial. O incidente ocorreu no dia 30 de junho de 2024 com o foguete chinês Tianlong 3, da Space Pioneer. O teste, que deveria ser algo padrão, transformou-se em um voo descontrolado. Os desenvolvedores planejavam testar a queima do motor do veículo de lançamento, que supostamente seria um concorrente do Falcon 9, sem decolar. No entanto, o suporte não conseguiu segurar o veículo depois que o primeiro estágio foi ativado e o foguete de 71 metros de comprimento, com uma massa de decolagem de 590 toneladas, partiu em um voo não planejado. Felizmente, o foguete, que estava com todos os seus equipamentos informáticos desligados, não voou em direção à cidade vizinha de Gongji, mas caiu em uma colina a cerca de 1,5 km do local do teste. Outra explosão épica que encerrou um teste de um protótipo das naves Starship. O acidente ocorreu em dezembro de 2020, quando os engenheiros da SpaceX estavam realizando um voo de teste a uma altitude de 12,5 km. Com a ajuda de 3 motores, a nave foi lançada com êxito e subiu até a altitude desejada. Depois disso, os motores foram desligados. A próxima etapa também foi bem sucedida e a nave realizou uma descida controlada em uma posição horizontal usando lemes aerodinâmicos. Em seguida, a Starship reativou os motores e virou para a posição vertical, preparando-se para o pouso. Como ficou claro mais tarde, neste momento não havia pressão suficiente no tanque de combustível e os motores não conseguiram trabalhar com eficiência para diminuir a velocidade. Em vez de aterrissar, a Starship bateu na plataforma e explodiu. Uma visão espetacular para todas as testemunhas oculares, que quase acreditaram que tudo havia ocorrido sem problemas. A duração total deste voo foi de 6 minutos e 42 segundos. Este vídeo mostra o retorno fracassado da nave de carga Dragon CRS-6 da SpaceX, após uma viagem bem-sucedida à estação espacial como parte do programa de abastecimento em maio de 2015. Essa foi a segunda tentativa de aterrissar o primeiro estágio em uma embarcação de pouso espacial não tripulada. A reentrada e a descida foram bem-sucedidas, e o pouso em si esteve muito próximo de dar certo. No entanto, a velocidade lateral excessiva acabou resultando em um tombamento e, mais uma vez, o pouso foi muito duro para o estágio sobreviver. Apesar da explosão, a própria plataforma escapou sem danos graves. Uma forte explosão na Starbase, a base de testes da companhia SpaceX no Texas, foi o resultado de um teste de motor de foguete que falhou. A onda de choque foi sentida a uma distância de vários quilômetros. Para os moradores locais e ecologistas, essa explosão se tornou um sério motivo de reclamação. Afinal, esses incidentes assustam não só as pessoas, mas também os animais. The SpaceX Falcon 9 rocket adding and Falcon has cleared the tower. Vehicles programming downrange. Speed 200, stage 1 propulsion is still nominal. O nono lançamento da nave automática de carga Dragon, desenvolvida pela Corporação de Tecnologias de Exploração Espacial, que é o que significa o nome SpaceX, terminou em um fiasco. Este, que era para ser mais um voo do programa de abastecimento da Estação Espacial Internacional, ocorreu em junho de 2015.
Pouco mais de 2 minutos após o lançamento no Cabo Canaveral, o foguete Falcon 9, que transportava a nave de carga, começou a demonstrar sinais de problemas de voo e a se desintegrar rapidamente. De acordo com os resultados da investigação, a causa mais provável foi um dano no elemento de fixação do recipiente com hélio comprimido, usado para pressurizar o tanque de comburente. O suporte não atendia às características prometidas pelo fabricante e não foi capaz de suportar as cargas necessárias. O mais interessante é que o acidente no foguete não danificou a Dragon em si, e se a nave tivesse o software necessário, poderia ter sido salva, aterrissando com a ajuda de paraquedas. No entanto, a própria nave e as quase 2 toneladas de carga útil que ela transportava, incluindo o mais recente traje espacial EMU para caminhadas espaciais, foram perdidas. Nessas perdas, também é preciso incluir cerca de 60 milhões de dólares, que é o custo de lançamento de um foguete Falcon 9. Este é o teste do míssil balístico americano Trident II, de 3 estágios, também conhecido como Tridente. Esse míssil, projetado para ser lançado de submarinos nucleares, tem um alcance de mais de 11 mil quilômetros. Após uma série de testes no final da década de 1980, quando apenas 2 dos 15 lançamentos foram considerados mal-sucedidos, ele foi colocado em serviço. Segundo dados de 2012, o custo de produção de um único Tridente é de 70,5 milhões de dólares. Mais uma explosão que foi um marco na história da SpaceX, que conseguiu mudar o desenvolvimento da ciência espacial nos últimos anos. Este vídeo mostra o voo de teste de um protótipo do veículo de lançamento Falcon 9 com 3 motores, que se destruiu automaticamente quase que imediatamente após a decolagem. O teste foi realizado em agosto de 2014 na base McGregor, no Texas. A causa do acidente foi uma falha nos motores e, como comentou um representante da empresa na época, esse é o objetivo dos lançamentos de teste: procurar problemas em tecnologias inovadoras. Aquele momento em que fica imediatamente claro que o lançamento do teste não ocorreu conforme o planejado. Durante o teste, a trajetória do míssil de cruzeiro foi imediatamente interrompida e o Caliber, projetado para atingir alvos a uma distância de até 2.600 km, caiu no mar a algumas dezenas de metros de uma fragata. Um grande azar, especialmente porque o custo de uma unidade desse míssil de cruzeiro é de cerca de 300 mil dólares. Os mísseis contemporâneos usados pelos sistemas de mísseis terra-ar podem alcançar velocidades de mais de 2.000 metros por segundo, atingir alvos a centenas de quilômetros de distância e usar guiamento ativo por radar. No entanto, até mesmo essas armas tecnológicas não estão imunes a erros muito caros. O custo de um único míssil pode chegar a centenas de milhares de dólares. Em 2018, o foguete Falcon 9 foi lançado 20 vezes e apenas um lançamento no dia 5 de dezembro não pôde ser considerado 100% bem-sucedido. Depois de lançar com sucesso a nave de carga Dragon em órbita por meio do impulso do segundo estágio, o primeiro estágio retornou com sucesso às camadas densas da atmosfera, se preparando para pousar na zona de pouso 1, no Cabo Canaveral. Já durante a fase de frenagem, o foguete começou a ter problemas com o sistema hidráulico de direção. O estágio entrou em modo de segurança e fez um pouso bastante gracioso na água. Imediatamente após o pouso, o Elon Musk informou que barcos já estavam correndo para socorrer o estágio e rebocá-lo de volta à base. Você está prestes a assistir a um dos erros informáticos mais caros e devastadores da história. Tous les paramètres stratégiques sont normaux de la trajectoire navale.
Esse acidente ocorreu em 1996 no Centro Espacial da Guiana Francesa com o foguete Ariane 5, que era o mais recente desenvolvimento da Agência Espacial Europeia na época. O novo foguete de carga pesada era baseado em seu bem-sucedido antecessor Ariane 4. Estava em desenvolvimento há 10 anos e tinha um investimento de 7 bilhões de dólares. Seu primeiro voo de teste durou apenas 40 segundos. Depois de atingir uma altitude de 3.700 metros, o foguete desviou repentinamente do curso, começou a se desintegrar e acabou explodindo. Seus fragmentos se espalharam por uma área de 12 km². De acordo com a comissão, a causa do problema no voo não foi um defeito de projeto, muito menos o clima, mas um erro no módulo de software. Foi assim que uma única falha no computador resultou em enormes perdas materiais. Além do foguete, também foram destruídos 4 satélites artificiais que seriam colocados em órbita. As perdas totais do acidente são estimadas em 50 milhões de dólares. Apesar desse fracasso, o trabalho do Ariane 5 continuou e mais tarde esse foguete se tornou o principal veículo de lançamento da Agência Espacial Europeia e fez mais de 100 voos bem-sucedidos. O que poderia ser mais doloroso do que um fiasco em questão de segundos de um projeto complexo e caro que levou meses para ficar pronto? Em agosto de 1998, o veículo de lançamento Titan IV, de 900 toneladas, foi lançado do Cabo Canaveral para colocar em órbita um satélite secreto de inteligência espacial militar. Porém, depois de só 40 segundos de voo, o foguete gigante, cujos 18 lançamentos anteriores haviam sido bem-sucedidos, perdeu o controle. Foi decidido em terra emitir um comando de autodestruição. A causa desse desastre, que destruiu equipamentos no incrível valor de 1,3 bilhão de dólares, foi um único fio que causou um curto-circuito no sistema de controle de voo. O foguete Momo é um desenvolvimento da empresa privada japonesa Interstellar Technologies. Este vídeo de 2018 mostra a segunda tentativa de lançar esse veículo de lançamento de 10 metros de comprimento, com um único motor propulsado por uma mistura de etanol e oxigênio líquido. Nesses testes, o Momo 2 conseguiu subir no ar apenas algumas dezenas de metros antes de despencar de forma espetacular na plataforma de lançamento. Apesar das perdas, que somam mais de 400 mil dólares, a startup japonesa continuou trabalhando e já em 2019 a terceira tentativa de lançar o foguete foi bem sucedida. O Kairos é um veículo de lançamento leve japonês desenvolvido pela empresa privada Space One. De acordo com o conceito, o foguete de 18 metros de comprimento e uma massa de lançamento de 23 toneladas é capaz de transportar uma carga útil de 250 kg até a órbita baixa da Terra. Até o momento, ocorreu apenas um lançamento teste do Kairos. Ele aconteceu no Centro Espacial Privado Ki, na prefeitura de Wakayama, no primeiro semestre de 2024. Apenas alguns segundos após o lançamento do primeiro estágio, o foguete explodiu. O mais provável é que o sistema de autodestruição, que é ativado quando é detectado um erro na trajetória do voo, na velocidade ou no sistema de controle, foi acionado.
Embora acidentes no setor espacial não sejam incomuns, um lançamento como esse é um desafio difícil para qualquer startup. Esta é a explosão do quarto protótipo do veículo de lançamento Starship, que no futuro substituirá o Falcon 9 e o Falcon Heavy usados atualmente pela SpaceX. Essa prova de fogo ocorreu no dia 29 de maio de 2020 na base de lançamento de Boca Chica, no estado do Texas. A explosão foi causada por um vazamento e posterior ignição de metano, que é o propulsor do motor Raptor instalado na Starship. Depois disso, a SpaceX continuou testando esse modelo e alcançou grande sucesso. O protótipo totalmente montado da Starship SN-15 fez um voo de sucesso a uma altitude de 11 km e depois pousou em uma plataforma. Outro caso em que os operadores foram obrigados a destruir um foguete após um lançamento aparentemente bem-sucedido. O GSLV, que é um foguete indiano de uso único, deveria pôr em órbita um potente satélite de comunicações de mais de 2 toneladas para operar em órbita geossíncrona. Em 45 segundos após o lançamento, os aceleradores do primeiro estágio pararam de responder aos comandos do computador de bordo e o veículo começou a se desviar de sua trajetória de voo. Alguns segundos depois, foi dado o comando de autodestruição. A explosão ocorreu a uma altura de cerca de 8 km e os escombros caíram no Oceano Índico. O acidente custou ao governo indiano pelo menos 65 milhões de dólares, um duro golpe no orçamento do país. Uma verdadeira parede de chamas. O Titan I
pertence a uma geração de mísseis que foram projetados como mísseis balísticos intercontinentais e posteriormente tornaram-se veículos de lançamento para transportar cargas úteis para o espaço sideral. Os testes de voo do Titan I começaram em 1959 e nem todos foram bem-sucedidos. Nesse caso, no dia 12 de dezembro daquele ano, devido à vibração, as cargas explosivas dos motores do primeiro estágio detonaram inesperadamente. Mais uma filmagem chocante feita por testemunhas oculares a uma distância de 3 km durante o acidente no lançamento do veículo de lançamento de uso único Antares, que ocorreu em 2014. Ignition, 0. First motion. First motion. Um exemplo incomum de problema de voo ocorreu com o veículo de lançamento Rocket 3, um desenvolvimento da empresa espacial privada Astra Space. O pequeno foguete de 2 estágios de apenas 13 metros de comprimento se comportou de forma estranha durante seu lançamento em Kodiak, no Alasca. Em vez de decolar suavemente, o foguete primeiro se inclinou para o lado antes de ganhar altitude. No entanto, o veículo não foi capaz de superar a linha de Kármán. Na estratosfera, a uma altitude de cerca de 33 km, o foguete perdeu contato com o solo e, a julgar pelas imagens da câmera instalada nele, começou a se desintegrar. Infelizmente, no momento, a proporção de lançamentos bem-sucedidos e mal-sucedidos não está a favor do Rocket. A ideia dos engenheiros da Astra Space é que o foguete, feito de um alumínio muito fino, se torne o veículo de lançamento mais simples e econômico no futuro, com um custo de lançamento de apenas 2,5 milhões de dólares. O Delta II é um dos mais estáveis e bem-sucedidos veículos de lançamento americanos e já está em serviço há mais de 20 anos. No entanto, também houve alguns lançamentos fracassados em sua história. No dia 17 de janeiro de 1997, o foguete deveria colocar um satélite de GPS em órbita, mas explodiu apenas 13 segundos após a decolagem, antes de atingir 450 metros. A causa do acidente foi um dano na fuselagem do foguete de combustível sólido. As perdas foram uma dupla decepção. As destruições do Delta II e do satélite de posicionamento global custaram 55 milhões de dólares e 40 milhões de dólares, respectivamente. A explosão épica, que parece fogos de artifício, é o apogeu de uma das fases de teste no módulo de aterrissagem Morpheus, que foi projetado como um robô de decolagem e aterrissagem vertical. Esse tipo de veículo é um elemento essencial da exploração planetária e lunar. O teste foi realizado em 2012 no Centro Espacial Kennedy. Em seu segundo voo autônomo, o Morpheus despencou na decolagem, explodiu 2 vezes após o impacto e não pôde ser recuperado. Como geralmente acontece com protótipos, o acidente serviu de impulso para o seu desenvolvimento. Desde então, foram feitas cerca de 70 melhorias diferentes no projeto, incluindo a adição de alguns instrumentos de reserva para lastrear a vibração na hora do lançamento. Assim como ocorre com os veículos de lançamento, a falha no lançamento de um míssil de um sistema de defesa aérea representa um grande perigo à infraestrutura. Aqui, após o lançamento, o motor do míssil não ativou e ele despencou de volta para a base. Em seguida, ocorreu um incêndio de grandes proporções que danificou seriamente o sistema de mísseis terra-ar.
São vídeos como esse que fazem as pessoas se apaixonarem pela construção de foguetes. Esse teste específico é um exemplo de como a partida dos motores não é garantia de voo.